Que aí entrou o meu outro negócio agora, né? Esse outro negócio entrou porque eu não tava conseguindo lidar com a Magli na câmera. Eu não tava conseguindo lidar comigo, eu estar ali. E aí teve uma briga enorme. A gente acabou se separando, cada uma foi para um lado. Muita, assim, teve um problema de fato que aconteceu grande dentro. E as pessoas me atacaram muito porque, primeiro, ela tinha muita audiência e as pessoas não viram os dois lados da história. As pessoas quiseram ver o dela. Entendi. E eu, na época, estava grávida, acabando de perder uma filha, que eu perdi com quase 7 meses. Sim. Eu não tive condição de falar assim... Pessoal, deixa eu sentar e explicar pra vocês agora o meu lado da história. Eu falei assim, dane-se, eu não vou falar nada, porque eu não tenho condição de falar. Sim. Eu não tava mentalmente bem pra falar de uma briga de negócio, sendo que eu tava enterrando uma filha, cara. Sim. Eu não tive condição. Sim. Então, aquilo mexeu tanto comigo, de tipo assim, me expor e aí receber o ódio. Porque as pessoas são tão maldosas que elas falavam assim, bem feito que tua filha morreu. Sabe? Eu não conseguia lidar com aquilo. Com essa maldade da internet. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com uma convidada que trabalha com marketing digital. Ela que quase bateu o carro antes de chegar em casa. Meu Deus! E veio de longe. Como é que você tá, Magli? Obrigado por ter vindo. Tô bem. Depois de quase ter saído na mão ali embaixo, né, com alguém no carro. Gente... Mas foi. Tô bem. Mas ultimamente eu tenho pensado tanto nisso, porque como tem gente que faz tempestade num copo d'água, né? Meu Deus. Você parou, sei lá, tudo bem, 5 centímetros do carro do cara, 10? Foi. Mas o cara não tinha nenhum carro na frente dele pra sair. Na frente dele, é. E eu parei justamente perto, porque eu falei, pra sair é só eu sair. Exato. Mas não, o cara queria que eu estacionasse 1 metro. Você não tem preguiça de gente assim? Mas eu tinha. Eu saí, na verdade, ele ficou falando e eu fui andando. Aí eu vi, né? Você mó... E ele... Tanto que ele falou, ficou discutindo sozinho. Eu vou ligar pra polícia. Eu falei assim, cara, a polícia chegar aqui e ver isso aqui, ela vai falar o quê pra você? Ela dá risada, né? Liga do meu celular, 911. Eu queria ser assim de boa. É que assim, isso acontece às vezes comigo, mas eu fico puto. Eu não viro as costas e vou embora. Eu falo assim, beleza, tchau, entendeu? Mas depende do dia também, né? Ah, é? Pega eu num dia que as crianças me atazanaram a manhã inteira. Que eu Entendi. vou lá e falo, ficou 5 centímetros, vou colocar meio centímetro agora perto do teu carro. Entendi. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos bater um bate-papo com a Magli. Desculpa ter falado seu nome errado no Stories. Não, hein? eu tô acostumadíssima, como eu falei pra você. Falar certo aí que eu estranho. Eu falo, nossa. Eu vou falar Mar. O pessoal te chama de Mar? Chama. Então é mais fácil também. Mas antes da gente começar o bate-papo, só vou apresentar os nossos patrocinadores. Estamos aqui com a Grab and Go. Bruno, obrigado por me alimentar com saúde. Muito obrigado às marmitas. O Bruno faz marmita, para quem não conhece. Marmita nova toda semana. Agora estou comendo bem. Parando de comer fora, economizando uma grana. E também eu tô com o meu whey aqui, ó. Agora, meu aniversário foi anteontem, eu te falei, né? Cortei a cachaça até dezembro. Uau! Que eu vou pro Brasil em dezembro. Mas foi porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Eu fiz uma promessa. Entendi. Olha, o que tinha de amigo meu com promessa de São Paulo. Teve um que me mandou uma mensagem e falou assim, o São Paulo não pode perder. Eu falei, por quê? Ele não pode perder. Eu falei, cara, o que você prometeu? Casa, carro, mulher. Então. Mas eu fiz a promessa também por conta do dinheiro, né? Economizar uma grana pra ir pro Brasa. E o Bruno tá me ajudando com a alimentação. Então, toda semana, menu novo, segunda-feira. Faz o pedido até quinta e retira no domingo em Zetland ou pede para entrega. Também estamos com a Follow Us Intercâmbio, agência de intercâmbio para vocês que querem vir para a Austrália ou renovar o visto. Entre em contato com eles. Eles estão com uma promoção especial para outubro. Tá, então, que é o seguinte, Black Friday, estude e trabalhe em Sydney. 5 meses de visto, seguro de saúde, assessoria, café da manhã e boas-vindas. Aliás, café da manhã de boas-vindas. Kit viagem Follow Us e suporte no Brasil e Austrália. Então, atendimento customizado para você que quer vir aqui aprender inglês. Já fique sabendo que em 6 meses isso não é o suficiente. Vai renovar. E tudo isso a partir de 11.750. Mas está sujeito à variação cambial, beleza? E parcelamento disponível. Então, é isso da Follow Us. E também estamos com a Musolab. Eles que têm um estúdio de música para você, que tem uma banda para você que quer fazer umas gigzinhas aqui, fazer um ensaio. Aqui no Inner West, perto de Sydenham, são 2 salas para gravação com vários equipamentos bem bacana.
E também tem um espaço criativo lá para você que quer gravar um podcast, às vezes também quer fazer um voice-over, algum trabalho de audiovisual. Então vocês podem fazer lá e marcando, né, através do site deles, que é musolab.com.au. Usa o código ECO23 que vocês ganham $20 de desconto na hora. Fechou? Eu vou deixar todos os sites, todos os arrobas aqui para vocês seguirem e darem uma moral. E muito obrigado pelo patrocínio, gente, e pela confiança. Fechou? E você, como é que tá? Foi corrido o dia hoje? Várias reuniões, você falou? Como é que foi? Hoje foi bem corrido. Eu saí correndo de um lugar para o outro para poder chegar aqui. Sim. Porque o dia é cronometrado, né? Quando você tem criança, o dia é cronometrado. A sua vida é assim? Ela é. Eu sempre tive a tendência de ter uma vida muito corrida. Eu gosto da correria. Sério? Mas depois das crianças, eu falei, meu Deus, eu queria uma vida mais tranquila. Mas aí as crianças não me deixam. Sim. Porque eu ainda cuido das minhas crianças full time. E são gêmeos, né? São gêmeos, Quantos 3 anos. 3 anos, meu Deus. Zion e Alice. Que legal. Não tem nada a ver um com o outro, é muito engraçado. Não? Não, nada. Mas sabe o que é nada? 2 crianças que você fala assim, essa daqui é desse pai, dessa mãe, dessa aqui é desse outro. Eles têm diferença de tamanho, da personalidade, de tudo. E eles estão em época de childcare? Eles estão, né? Eles vão entrar o ano que vem. A partir de qual idade pode entrar? Então? Na verdade, childcare você coloca desde das 6 semanas de vida, né? A criança pode ir. Entendi. Aí tem a pré-escola, que tem lugares que são 3 anos, tem lugares que são 4 anos. Mas os deles eu quis segurar de forma intencional, né? Eu me preparei para poder estar com eles nesse momento. Que legal. Mas é corrido, porque assim... Eu imagino. Os projetos vão surgindo e aí você não quer abrir mão, você quer fazer tudo, mas você tem as crianças no meio e... Sim. Ai, descrever minha rotina cansa. Meu melhor amigo, eles têm 2 filhos também. E aí ele trabalha em Mitagong, que é longe pra cacete. E ela faz unha lá na casa dela, né? Que consegue ficar de olho nas crianças. Mas também aí depois de noite ela vem pra Newtown trabalhar, acho que numa sorveteria, se não me engano, alguma coisa aqui em Newtown. E aí depois volta, então eles se revezam. Quando ela tá fora de casa, ele tem que estar em casa e vice-versa. Porque... Não dá, não tem condição. Correria. Mas eu queria saber como é que era a sua vida no Brasil. Você, antes de vir pra cá, a Magile... Até o final desse podcast, oremos. A Má, ela era de Manga, não era? Eu tava vendo sua conversa com... Eu não acredito que você viu isso. Eu ouvi o seu podcast com a Gil ontem. Ai, sério? Aí foi quando eu percebi, putz, gravei o nome dela errado no Stories. Mas você nasceu em Manga, não é? Nasci. Foi tipo assim, minha mãe tava grávida, a gente morava nos arredores ali de Manga. E aí minha mãe foi passear, que a gente tem família lá, e aí ela me teve lá. Aí eu passei a infância inteira ouvindo se eu era mangueira, de onde que eu era, né? Porque a cidade é muito engraçada, de fato, o nome, né? Sim. Mas eu só passei lá, foi só assim, passei, nasci e saí. Mas o Manga fica onde? Em Minas, no norte de Minas. Você não tem um sotaque muito puxado, assim? A minha família mora em São Paulo há muitos anos, né? Então eu vim para São Paulo com 9 meses. Então, assim, não tenho sotaque. Entendi. Mas o meu sotaque, ele é de acordo com quem eu tô perto. Entendi. Eu pego o sotaque de todo mundo, é muito engraçado. E pra se enturmar com a galera também isso ajuda um pouco. Não sei, eu vejo a pessoa falando arrastado, daqui a pouco eu tô falando também. Sim. Aí eu falo com o mineiro tá falando arrastado, tô falando também. O cara vai puxando o X, eu tô puxando o X também. Aí eu falo, gente, isso é um absurdo. Ajudou muito no inglês. Porque eu consigo fazer um sotaque, né? Consigo pegar um sotaque. Facilidade. Mas ao mesmo tempo, assim, cadê a minha personalidade? Né? E aí você cresceu em São Paulo, então? Cresci em São Paulo a infância inteira. A vida toda, na verdade. Mudei. A primeira vez que eu mudei foi pra Austrália. E como é que foi esse processo pra você? Que você fazia lá? Cara, você eu já nunca trampava tive com marketing? Não, nada a ver com marketing, nunca. O marketing foi nascer aqui na Austrália. Que eu sempre gostei muito de me comunicar. Então eu fui de igreja a vida inteira, né? Igrejeira, aí na igreja cantava, pregava. E eu gostava muito de me comunicar, muito. Entendi. Só que chegou uma época no Brasil que, tipo, quando eu saí da escola, eu saí muito cedo também. Eu entrei na escola antes, porque minha mãe era professora, aí deu um rolo lá que ela me colocou mais cedo na escola. Com 16 anos eu já tinha terminado. Já tinha se formado já? Do terceiro ano. Aí eu falei, vou entrar pra faculdade fazer o quê? Vou fazer marketing, vou fazer isso. Eu sempre fui de uma família muito simples no Brasil. Entendi. Eu falei, eu vou pra um lugar que vai me dar dinheiro. Eu tava chegando perto da época do... Vestibular? Da Copa do Mundo. Né? Que ano foi isso? Então, isso aí foi 2007.
Entendi. Aí eu falei, 2006, né? Que eu terminei. E aí eu falei assim, cara, tá terminando, a Copa vai chegar, o Brasil vai desenvolver muito na questão da construção. E hoje, assim, hoje com 33 anos, eu vejo que é uma puta crença limitante, né? Só ganharei dinheiro se eu fizer tal área. Hoje eu vejo que se eu tivesse talvez seguido a minha aptidão, eu teria desenvolvido habilidades que eu demorei anos para aprender, né? Sim. Mas aí fui para a área da engenharia civil. Você foi fazer engenharia? Meu, engenharia, tem tudo na minha cara, engenharia. E aí eu lembro que eu comecei a fazer estágio. Aí o que me trouxe para a Austrália, né, o push que eu tive para vir para a Austrália, foi porque saiu uma vaga na área de engenharia, mas para trabalhar com marketing. Então, você lembra da Hilt do Brasil, que tinha ferramentas e tal? Sim. Era uma vaga na Hilt, onde eu ia vender as ferramentas para quem tinha empresa de engenharia, para eles colocarem no projeto. Eu falei, cara, tô em casa, vou amar fazer isso e eu vou poder exercer a profissão, né? E era uma vaga, não era estágio? Era um trainee. Né? Entendi. Mais chique. É a mesma coisa. Mas aí cheguei e fiz 16 etapas na entrevista. Caramba, 16 etapas. Eu achei que eu ia terminar, eu seria a presidente. Era pra ser CEO do negócio. Era trainee. E aí eu fiz 16 etapas. E na última tem inglês, né? Aí eu coloquei o clássico intermediário ali. E eu falei, vai ser de boa. Duvido que alguém tenha inglês no Brasil. Eu falei assim, vão ler meu nome e acham que eu sou gringa. Da comunidade que eu nasci, tipo, ninguém sabia falar. Eu achava que era muito distante. Sim. E aí na última entrevista era eu e um cara. E aí o cara se respondeu, How are you? E passou. E a mulher perguntou, what's your name? What do you do? E eu aqui. O que ela falou? O que ela falou? Porque ela tinha seguido um script diferente do que eu tinha ensaiado, né? Ela usou uma palavra diferente, ferrou, não sabia responder. É que nem quando chega aqui, o australiano fala com você. Tipo isso. Eu tava vendo o seu podcast com a Lorraine, que a chefe dela falou que a mãe dela, a sogra dela tinha morrido. Ela, very good. Tipo isso. Eu perdi no aeroporto vindo pra cá, de tão assim, que eu não tinha noção Sim. mesmo. Sim. E aí eu não passei naquela entrevista. Aquilo me deixou muito mal. Muito, assim. Falei, meu Deus, era a chance da minha vida. E, né, eu perdi tudo naquela época, achando que eu tinha perdido tudo. Foi quando eu decidi vir pra Austrália, ficar 6 meses aqui. Achando também que eu vou estar nadando, né? Qual que é a empresa de intercâmbio aqui? Falou-as. Então, intercâmbio. 6 meses, gente. 6 meses você volta falando assim, realmente eu não sei nada. Você tem que ficar aqui um tempinho pra poder aprender. Aí eu voltei depois dos 6 meses. E convivendo com gringos ainda. Porque tem também gente que fica 3 anos só com brasileiro. Tem isso também. Aí vai chegar também depois desses 3 anos e vai estar a mesma coisa. Você chega sabendo comer, comi um churrasco de não sei do que. Inglês mesmo não tem. Sim, sim. Mas e aí eu vim pra cá. Aí você resolveu fazer umas cotações de intercâmbio. Foi. Sabia que era Austrália. Não, cara, não sabia nada. Na verdade, eu vim de um jeito assim que hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, loucura. Que loucura, cara. Eu não tinha dinheiro pra pagar um visto estudante. Eu vim como turista na época. Você veio como turista para fazer uns bicos aqui. Foi. E assim, e fui instruída por pessoas que moravam aqui, né? E assim, nunca tinha ninguém da minha família que foi para longe de Minas. Para você conseguir. Então eu não tinha nem referência. Uma ideia. Não tinha hoje a facilidade que a gente joga no Google, procura YouTube. Cara, não tinha isso. Sim. Você confiava no que as pessoas falavam. E aí, quem vê, você tá falando de 1980, né? Cara, ano 2000, quem que ia para fora, assim, viajar? Foi em 2000 isso? Não, isso aí foi em 2010. 2010. Mas também já... Ainda era bem escasso. Meio mato, assim, né? Muito. E aí eu entrei num site que chamava Au Pair World. E aí eu me inscrevi para ser au pair, porque um cara do meu trabalho falou, minha namorada foi para os Estados Unidos, e aí a família pagou a hospedagem dela lá na casa, ajudou, e, cara, ela voltou falando inglês. Eu falei, nossa, interessante isso aí. Eu não tinha o dinheiro para dar num visto, por exemplo, não tinha os sistemas de parcelamento que tem hoje e tudo. Facilidade. Né? E aí eu falei com os meus pais, ele, eu não sei, né? Eu dei, eu saí para fora, nunca pegou um avião, vai embora para Austrália. E aí eu criei meu profile lá, e aí umas 11 famílias entraram em contato comigo. Uma da Austrália, o restante tudo dos Estados Unidos e Canadá. Primeiro porque aqui na Austrália não tinha esse sistema. De au pair. Não tinha o sistema de au pair. A família estava lá meio que tentando, porque a mãe aqui estava desesperada. Estava trabalhando, os dois precisava trabalhando. De alguém para ajudar. 3 filhos pequenos. Ela precisava muito de ajuda. Entendi. E aí eu fazendo a entrevista com as outras famílias. Aí você imagina a entrevista.
difícil de alguém que não fala nada, né? Se eu ouvia, aí traduzia. Aí, nessa família australiana, que eles são kiwi, na verdade, né? De Nova Zelândia. Que eles são, Aí eu, caramba, me senti tão bem. Aí ela, não se preocupa se você não fala. Eu tô aqui pra te ajudar. Você vai aprender muito com as crianças. Eu falei, mas e a questão do visto? Não, fica como turista aqui na minha casa. Você não precisa sair. Tem uma igreja aqui perto que dá curso de inglês. Eu falei, cara, tô no melhor dos mundos, né? E aí fui com visto turista, cara. Cada coisa que me aconteceu aqui. Porque Sério? no meio do caminho que eu entendi que tava errado o que eu tava fazendo. Que era ilegal, né? Falei, peraí, eu sou uma criminosa, eu vou pra cadeia. Quase fui em Nova Zelândia. Porque aí que aconteceu? O visto de turista te dá 3 meses de entrada. Depois dos 3 meses de entrada, você tem que sair pra renovar. Perfeito. Aí eu vou pra Nova Zelândia pra renovar o visto, porque a família dela morava lá. E ela já tinha tudo planejado. Não, você vai pra Nova Zelândia, passa uma semana na casa da minha mãe, depois você volta. E aí, beleza. Na volta, minha filha, a imigração me pegou. Sério? Medo, me deu um sabão. Isso aqui é ilegal, moça. E chamaram um cara espanhol pra falar comigo. Eu falei, cara, piorou o espanhol. Tem nem inglês. O cara falando, aí eles escreveram, tentando ler, assim, no que eu podia em espanhol, falando que eu estava fazendo algo extremamente legal, que eles não me aceitariam de volta nesses termos, e que se eu fizesse isso mais uma vez, que eu não poderia entrar na Austrália mais. Eu, eita, bexiga, voltei assim, revoltada, né? Porque eu não tinha ideia que eu estava participando de algo desse tipo. Sim. Fui ingênua, fui muito burra, cara. Tipo, mas aí você tentou explicar, falou assim, cara, não, foi a mulher que me orientou. Mas eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande. Tipo assim, não foi a mulher. A mulher me falou e eu comprei. Quem foi burra na história não foi a mulher. A mulher estava tentando arrumar um problema da família dela. Eu que fui idiota. Eu devia, sei lá, cara, perguntado, jogado no Orkut na época, né? Pra poder perguntar quem fazia, se era legal ou não. Ler, que eu sabia ler na época, né? Poderia ter entrado no site e lido. E aí hoje eu olho e falo, mano, que loucura. Aí você acabou voltando pro Brasil. Voltei pro Brasil. Aí fiquei os outros 3 meses aqui e voltei pro Brasil. Nisso, conheci um carinha aqui, começamos a conversar. Ele fala português também. Não deixaram você entrar a segunda vez? Deixou, mas assim, em ameaças, assim, ó. Tu não tá ligada o que vai acontecer se você fizer isso de novo. Se você sair, porque aí eu tinha 1 ano, né, de ficar. Só que a cada 3 meses eu tinha que sair. Entendi. Então eles estavam com medo do... Passou mais 3 meses, eu dou fazer um migué, a mesma coisa. faço outra... Entendeu? Entendi. Você não vai ter outra chance. Se fizer isso de novo, acabou. Aí eu, meu Deus, nunca mais eu faço isso. Tá louca? E aí, né, tipo, meus pais nem estavam sonhando com isso. Por eles eu tava de boa. Tá tudo bem por aqui. Mas esse começo pra vocês, como é que foi essa distância da família? Cara, eu sou muito apegada à minha família. Mas apegada num grau que tá todo mundo vindo pra cá agora. Muito apegada, assim, de chorar, de sofrer demais, aniversário e tudo. Era sempre muito pesado. Tanto que eu demorei 5 anos aqui pra eu entender, assim, ok, aqui é meu país agora. Até então, tudo que acontecia, eu quero voltar. E meu marido era daqui, né? É ainda, que eu não tô com ele ainda. Graças a Deus. Ele é daqui, então eu ficava dividida. Puta, agora eu dividi minha vida pra sempre. Porque aí meu marido, a família daqui, e eu tô com a família lá. Então, no começo foi muito difícil. Mas também, assim... Hoje eu olho pra trás e falo, imaturidade, assim, porque quando você casa, é tua família e teu marido. Não tem essa, entendeu? Mas até você entender que... Não, e nessa época, você veio depois você estava no meio da faculdade. Você chegou a terminar? Eu fiz até o finalzinho da faculdade. Eu saí faltando eu entregar o TCC. E aí eu falei, não é isso que eu quero fazer. Eu não gosto de engenharia. TCC? Foi. Meu Deus. Eu falei, não é isso que eu vou fazer. E eu vou estar me sabotando, porque aí eu vou estar obrigada a trabalhar numa coisa que eu não gosto. E aí eu resolvi sair. Hoje eu olho pra trás também, tava até falando com a minha psicóloga hoje, pra quê, né? Pra quem que eu tinha que provar isso, idiota? Mas não me prejudicou, assim, né? Eu hoje olho e vejo que realmente eu não ia me encontrar nessa área. Não era eu ali, sabe? Sim. Eu fiz estágio, todo o tempo da faculdade eu fiz estágio. Sim, todo dia eu falava, cara, não, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Nossa, são 5 anos de engenharia, né? Eu fiz 4 anos e meio de estágio. Primeiro semestre eu entrei numa empresa de engenharia no Brasil, e aí eu fiquei transitando entre várias áreas para ver se eu gostava de alguma. E nunca se achou? Cara, não conseguia. Isso é porque eu sou bem, assim, eu sou bem confortável, não é acomodada, é tipo... Eu me conformo com as coisas, sabe? Ok, é aqui que eu tô, eu vou trabalhar bem. Eu me adapto muito bem. Mas não dava. Eu falava, quando eu me lembrava que aquilo ali talvez fosse o que eu fosse fazer parte da minha vida, me dava angústia, assim, ó. Eita. Aí quando eu vim pra cá... Aí conheceu o marido.
No segundo trimestre de Austrália. Na vez que eu voltei. Aí conheci ele na igreja, a gente começou a conversar aqui e ali. E aí voltei pro Brasil, que era o plano. Eu voltava pro Brasil para terminar a faculdade, era esse o plano. Tá. E aí voltei e fiquei no Brasil 1 ano. Nesse 1 ano a gente voltou a conversar e a gente tinha saído juntos aqui, ficado, né? Quer dizer, crente não fica, né? Crente namora. Tem essa, não fica, tem essa. Não sai pegando geral. Não tem como, cara. Porque você vai pegar geral, teu pai vai saber e o pau vai comer, aí não dá, Entendi. Né? E minha família não era religiosa até então, mas a dele era. E eu também era, né? Cristã, pelo amor de Deus. E aí a gente ficou, né? Saiu junto algumas vezes, a família dele soube, óbvio. E a gente continuou esse relacionamento no Brasil. Assim, meio que sem saber o que ia dar, porque eu não sabia se eu ia voltar, ele também não, eu não sabia, né? Ele não iria pro Brasil morar lá, porque a família toda tá aqui. Tá. E também eram imigrantes aqui, né? Eles são portugueses. Então a mãe dele, os pais já tinham imigrado, não ia pro Brasil nem a pau pra sair daqui pra ir pra lá. Aí eu falei, cara, o que vai acontecer com o nosso relacionamento, né? Tipo, uma incógnita aqui aí. E ali. Eu falei, vou voltar pra Austrália pra terminar, pra estudar mesmo, pra entender, né? Agora com visto de estudante. Porque até então você não estudava inglês, você só aprendia as paradas com a família lá, né? Com as crianças. Mas tal. Eu ia nessa igreja lá. Tinha aula gratuita, né? Que você falou. Sim, e me ajudou bastante até. Que legal. Aí eu falei, agora eu vou com visto estudante, né? Do certinho, jeito certo e tal. Negado. Por conta disso. Eu não sei, cara, o que deu pra negarem meu visto. Mas negaram. E, obviamente, assim, com todo o histórico, eu imagino que foi por isso. Sim. E aí foi quando eu falei pra ele, negou, eu não vou ficar batendo de frente com a Austrália pra poder voltar. Sim. E vamos levando esse relacionamento até ver onde dá. Quando foi em junho, ele falou, vou aí no Brasil conhecer tua família, te ver e tal. O bicho vem com a aliança já. Mentira. Foi. Não acredito. Aí eu pedi um casamento. E falou, organizo tudo lá e você vem e a gente casa. Aí eu, meu Deus. O cara tava apaixonado, o homem Eu também tava. Eu tava assim, ele foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Que coisa né? boa. E eu já tinha passado por relacionamentos tão difíceis, de abuso, de agressão, tão ruins, por uma menina tão nova, que ele foi um bálsamo, assim, sabe? De tudo aquilo que eu vivi. E eu tava também querendo muito ficar junto com ele, mas eu entendi as limitações, né? De tipo, pô, você tá na Austrália, eu tô no Brasil, sua vida tá aí, minha família tá aqui. E aí, quando ele me pediu em casamento, eu falei, tá bom, vamos. E aí a gente enfrentou todos os desafios de recém-casados e recém-conhecidos, porque a gente não se conhecia praticamente, né? A gente casou 12 dias depois que eu cheguei na Austrália, aqui na segunda vez que eu vim. Então a gente tava assim, você deixa o chinelo aí do lado? Você faz isso? Tava nossa. se descobrindo, Nossa, demais. O primeiro ano foi terrível. Todo mundo fala que o primeiro ano é maravilhoso. Nossa, meu ano foi horrível. O primeiro ano foi muito terrível. Aí depois e aí você foi morando junto ainda? Então, porque a gente tava se descobrindo como morando junto pela primeira vez, se conhecendo como mesmo, casal, né? Também, e como pessoas, né? Porque... Caramba! E aquele choque na cultura, na carreira. Sim. Aí eu fui fazer todo tipo de trabalho que você imaginar aqui. Desde kitchen hand até fazer sanduíche, até limpeza, tudo. Fiz tudo. Eu nunca tive problema com trabalhar. Tá. Então, fui fazendo tudo, porque eu falei, se eu for viver aqui, eu preciso me restabelecer, né? Recomeçar uma carreira, ser alguém descobrir aqui, que eu gosto. Porque eu acho que esse é um sentimento que todo mundo tem quando chega, né? Cara, eu quero ser alguém nesse país, né? Sabe? Porque a sensação que eu tinha é que eu era alguém no Brasil. E aqui você não tinha identidade. E aqui eu era ninguém, cara. Eu era ninguém. Eu não sabia falar a língua, sabe? Do local onde eu morava. Então, nossa, é um sentimento bem difícil. E aí como é que você... O que aconteceu primeiro? Você começou no marketing ou você foi mãe? O que aconteceu? Não, foi assim, ó. Como eu tinha bastante experiência com engenharia no Brasil, de estágios, tudo que eu aprendi, eu coloquei no meu currículo e fui atrás de empresas de engenharia, que era a única conexão que eu tinha de trabalho. Tá. E aí eu consegui trabalhos de coordenação de projetos. Para eu coordenar projetos, que eu era muito boa. Eu sempre fui muito boa com coordenação de projeto. Sim. De trabalhar com gente, com comunicação. Amo. Legal. E aí eu consegui trabalhos nessa época, nessa área. Aí comecei a trabalhar. E aí sempre assim, o degrau para cima era com engenharia, né? E eu falava, cara, eu vou ficar sempre... Voltar. Não, e eu também não tinha, né? Não tinha o diploma, né? Eu falava, eu vou parar sempre aqui. E aí eu falei assim, eu acho que o que mais se encaixaria no que eu faço e no que eu gosto de fazer é marketing. E aí foi a febre do Érico Rocha, não sei se você conheceu. Fórmula de lançamento. Febre. Eu comprei a 3ª turma do Érico. Do Fórmula de lançamento. Do Fórmula de lançamento. E aí, na época, eu falei, nossa, é o meu way out.
né? Para eu poder viver do que eu gosto, fazer alguma coisa diferente. Na verdade, na época, não era assim, lançamentos não era algo uau, era mais trabalhar com marketing. Entendi. Né? O lançamento, a consciência do lançamento veio depois de muitos anos. Mas eu queria trabalhar com a internet, para eu poder ficar livre. Eu sempre quis ter a minha empresa. Entendi. E eu sempre comecei a empreender em vários ramos, de vários jeitos. Nunca ia para frente, primeiro por... Não tinha determinação suficiente, não tinha experiência suficiente. Não tinha ninguém também para eu modelar, sabe, que eu conhecia. Pessoas ao seu redor que faziam isso. Que empreendiam, ou que não tinham falido, ou que não viviam uma vida miserável, aquela vida que você trabalha de sábado a domingo e não tem descanso. Então eu não queria modelar ninguém. Eu falei, eu quero... Esse cara da internet é bem interessante, o Érico. E aí eu comprei o curso dele. Legal. E aí depois, na época, eu comprei o do cara que ele... Como que é? O Jeff Walker. Comprei o dele também, eu falei, eu quero ver a diferença, porque eu estava na Austrália, na minha cabeça, Austrália e Estados Unidos eram mais próximos do que Austrália e Brasil, em questão de mindset. E aí estudei a fórmula e comecei a postar vídeos na internet sobre empreendedorismo, sem muito foco, porque eu também não sabia o que eu ia ensinar. Entendi. E aí foi quando eu falei assim, eu não sei ensinar nada, mas eu consigo guiar alguém. Alguém que tenha essa bagagem. Eu não tenho uma expertise que eu possa ensinar. Mas se eu pegar alguém que tenha uma expertise, eu consigo fazer o que a fórmula ensinava. E aí, na época, surgiu a oportunidade de eu fazer um lançamento com uma moça que fazia maquiagens aqui, né? Sim. E aí, a gente fez o primeiro lançamento juntas com um investidor. Né? Na época, foi até o... Não sei se você conhece o pessoal de marketing digital no Brasil. Conheço o Leandro Aguiari. Eu acho que eu já ouvi falar. Ele é de vídeos. E agora ele fala de narrativas. Entendi. Ele que era o investidor? Era. E ele, na verdade, que iniciou o projeto inteiro, né? Eu entrei na parte de coordenação do projeto para fazer o projeto acontecer Brasil-Austrália. A maquiadora entrou com a expertise da maquiagem e ele entrou com a bagagem e o dinheiro, né? Porque o cara é fera. O Leandro, eu falo com a boca cheia. Mas ele morava aqui? Não, no Brasil. E como é que vocês conheceram? A maquiadora tinha conexão com ele no Brasil. Entendi. Foi. E aí, para fazer o projeto acontecer, ela falou, eu entro com a Magli pra gente poder eu conseguir fazer, né? Executar, que ela tinha um filho pequeno na época. Então, hoje eu vejo que difícil trabalhar com filho pequeno, cara. Imagina. Fazer um lançamento acontecer. E aí, vários vídeos gravando Nossa, a gente fez conteúdo, tudo. A gente gravou curso. tudo, do zero até tudo. Tudo. Era eu e ela atrás da câmera e ele com a questão de fazer o lançamento acontecer. Então foi ali que eu vi um lançamento sendo feito na minha frente. Entendi. E entendi a dinâmica do que estava acontecendo, fora o background de estudar a fórmula, né? Perfeito. Então eu falei assim, fizemos aí, o Leandro saiu, né? Por questões pessoais até do projeto. E eu continuei com ela. E aí foi quando eu me pus à prova. Eu falei, eu vou ver se a gente tem capacidade de rodar sozinhos. E foi muito bom, deu muito bom o lançamento. Então a gente inovou, colocou coisas novas. Eu consegui tirar tudo que estava na minha cabeça de criatividade. Sim. E aí eu falei, pô, tem um negócio aqui, né? Colocou em prática todo o curso que você tinha feito também. Sim. E muitas coisas que o mercado também estava trazendo de novidade, a gente foi implementando. E deu muito certo. Aí foi quando eu vi que tinha uma oportunidade de abrir uma agência de lançamentos. Para poder fazer isso com outras pessoas. E aí não era eu e ela, era eu e um outro sócio que nós fechamos a parceria. Perfeito. O que causou bastante conflito, né? Porque eu era sócia dela, era sócio dele, e trouxe muito conflito entre a gente, muito. Porque nós tínhamos uma relação muito próxima, cara. Tipo assim, eu hoje olho pra trás e falo, meu Deus, a gente viveu como se fosse irmã, sabe? Aquele negócio de viver demais junto, conhecer a família inteira e tá junto de manhã, tarde e noite. Isso não é saudável pra business nenhum. Nenhum. Nem com irmão é saudável esse tipo de coisa. Mas o sentimento que eu tinha era de tipo assim, eu não posso falar nisso aqui. Tem muito dinheiro em jogo, sabe? Entendi. Porque depois, quando o investidor saiu, aí a gente pegou do lucro da gente para reinvestir. Eu falei, cara, é muita perda se isso aqui não der certo, sabe? Então eu tive que fazer assim, a triplo coração. Eu falei, isso aqui tem que dar certo, só tem uma saída, dá certo. Mas eu também, com esse mindset, eu prejudiquei muitas outras coisas. Prejudiquei meu casamento, prejudiquei minha vida social. Porque eu já não tinha contato com ninguém mais, era só trabalho. Eu só pensava nisso, porque eu pensava, meu Deus, eu não posso falhar. Isso aqui tem que dar certo, sabe? Quanto tempo que foi essa fase da sua vida? Eu vou falar que 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, só focando nisso? Sim.
E meu casamento tava assim, porque ele falava, deixa eu entender o que você tá fazendo. Eu falava, não posso falar, porque se eu falar alto, eu vou falar que é loucura que eu tô fazendo, eu não vou nem continuar. Então Entendi. eu fui guardando você não muita se abria, coisa. você não compartilhava. Não tinha condição de fazer isso, porque era muito loucura. Sim. Falar em 2016, 2017, que você tava fazendo um lançamento, investindo não sei quantos mil dólares. Era muita loucura, entendeu? Então, nem pra mim era verdade, porque eu nunca tinha visto ninguém que eu conhecia fazendo um lançamento e ganhando dinheiro. Entendeu? Então, essa estrutura, esse começo foi muito importante. Mas ele me trouxe uma bagagem bem pesada depois, que até hoje eu carrego, né? Sim. Uma das bagagens pesadas que eu carreguei desse lançamento é que, assim, a imagem da pessoa ali dentro do lançamento, ela fica de uma forma tão intensa que você já não separa família. Tudo é uma coisa só. Internet, família, tudo é uma coisa só. Você tem que ter muito... Você tem que ser mentalmente muito forte pra você separar e falar... Aqui é a empresa, aqui é a minha casa. Sim. Quando eu tô comendo, eu não tô respondendo cliente. Quando eu tô no banheiro, aqui é meu tempo, entendeu? Você separar. Saber e eu tive dividir. muita dificuldade de fazer isso. Muita. Que aí entrou o meu outro negócio agora, né? Esse outro negócio entrou porque eu não tava conseguindo lidar com a Magli na câmera. Eu não estava conseguindo lidar comigo, eu estar ali. E aí teve uma briga enorme. A gente acabou se separando, cada uma foi para um lado. Assim, teve um problema, de fato, que aconteceu grande dentro. E as pessoas me atacaram muito, porque, primeiro, ela tinha muita audiência e as pessoas não viram os dois lados da história. As pessoas quiseram ver o dela. Entendi. E eu, na época, estava grávida, acabando de perder uma filha, que eu perdi com quase 7 meses. Sim. Eu não tive condição de falar assim... Pessoal, deixa eu sentar e explicar para vocês agora o meu lado da história. Eu falei assim, dane-se, eu não vou falar nada, porque eu não tenho condição de falar. Sim. Eu não estava mentalmente bem para falar de uma briga de negócio, sendo que eu estava enterrando uma filha, cara. Sim. Eu não tive condição. Sim. Então, aquilo mexeu tanto comigo, de tipo assim, me expor e aí receber o ódio. Porque as pessoas são tão maldosas que elas falavam assim, bem feito que tua filha morreu. Sabe? Eu não conseguia lidar com aquilo. Com essa maldade da internet. Talvez com muitos anos de terapia eu conseguiria fazer isso. Mas aquilo foi tão intenso pra mim na hora que eu falei assim, a Magli não pode aparecer. A Magli então, se afastou. A Magli tem que dar um step back, mas um negócio que eu queria empreender. Eu queria fazer alguma coisa. Só que estar na frente da câmera ali naquele momento foi difícil. Ainda assim eu fiz muitos projetos. Eu lancei um curso de... onde eu ensinava as pessoas uma profissão nova, que era assessora digital. Então, eu ensinei muita gente a se tornar assessora digital, que é entre o social media e o assistente virtual. Tá. Então, era uma pessoa que conseguiria fazer uma assistência maior dentro de um projeto. Ela iria entender de mais ângulos, não apenas de uma parte só. Sim. Ela ia entender de uma ponta a outra para ela conseguir fazer um gerenciamento. Seria um gestor de projetos. Tá. Então, eu fiz uma turma grande de assessores digitais, mas aí voltou tudo de novo. Eu tô na frente da câmera, é a Magli se expondo o tempo todo, tendo que mostrar a rotina. Eu não estava pronta para aquilo. Você não queria, você queria ajudar outros a lançarem, mas você não queria ser o produto, né? Eu gostava de fazer, né? De estar ali na frente, mas eu não estava mentalmente preparada para aquilo. Entendi. Porque eu estava preparada pro bônus, mas não pro ônus. Então eu falei, cara, eu não tô preparada pro ônus disso aqui. O peso é grande e eu quero ganhar dinheiro, eu vou montar um outro negócio. Que seja fora desse mundo, apesar de que, assim, uma vez ali dentro, você esquece. É difícil. Sua base tá ali dentro. Então a minha base é toda digital. Mas eu consegui descobrir um outro mundo do mundo físico que eu nem sabia que existia, né? Na minha cabeça, o mundo digital era a única opção. Então, hoje não. Hoje eu vejo que tem opção em tudo. Tem opção em mundo físico, mundo digital, em lojas, em tudo. Você tem opção, sabe? Então, nossa, eu também falo. Não, mas é legal. Mas me tira uma dúvida. Que eu não entendi muito bem a ordem cronológica. Então, você estava lá, você chegou a fazer o lançamento com essa maquiadora. Aí, depois, você abriu a sua agência de lançamento. E aí foi aí que vocês conflitaram? Não foi por essa razão que nós conflitamos, mas ali começou o conflito. Entendi. Porque aí eu comecei a voar por um outro ângulo. Entende? Então, ali começaram os conflitos. Deram margem para os conflitos. Porque até então eram nós duas fazendo tudo, e nós fazíamos tudo, e éramos nós duas. Depois não éramos mais nós duas. Era Magli e o time dela aqui, e Magli e o time aqui. Entendi. Então,
a imaturidade falou mais alto, a gente não sabia separar também, tinha muita coisa que não dava para separar. Teve um problema em si grande que aconteceu, que eu acho que nem cabe a mim, que envolve terceiras pessoas, né? Eu não tenho problema de falar, mas envolvem terceiras pessoas e algo bem sério, assim, mais sério, que eu acho que não caberia eu comentar sobre isso. Assim. Mas foi na hora que eu falei, então vou focar só na minha agência. E aí eu saí da parceria aqui e foquei só na minha agência. Comecei a lançar várias outras pessoas. Aí foquei bastante no mercado de moda. Lancei a Natália Guimarães, sabe? Eu já ouvi falar. A esposa do cara do KLB, do Leandro. Sei que ela era Miss. Isso, eu lancei um curso de Miss com ela. Sério? Que legal. Foi. Depois lancei com um confeiteiro bem grande no Brasil que fez o Cake Boss. Que era um reality, né? O segundo colocado do reality, eu fiz um curso com ele. Demais. Lancei o curso dele com o Ale de Souza, que é o maquiador de todas as estrelas da Globo. Sim. Então a gente fez vários cursos. Pô, legal. Então você botou muito em prática a experiência que você tinha já. Sim, ali eu entendi, assim, a gente fez outros lançamentos sozinha para eu validar aquilo que eu tinha aprendido. Sim. Entendeu? Devo muito ao Leandro, assim, mas muito mesmo, porque ele, de forma empírica, me ensinou tudo que eu sei sobre lançamento. Porque o Leandro era muito humano, o Leandro, ele não era fórmula. O cara olhava para o ser humano e ele me ensinou a fazer isso em todas as áreas hoje que eu trabalho com marketing, sabe? Meu, um puta diferencial. Sim. Sabe, o Leandro não olhava para o lançamento estrutura. Uma página aqui, uma página aqui, ele olhava. Quem é essa pessoa? Como eu posso extrair o melhor dessa pessoa para que ela possa dar o melhor para o cliente dela? Então, isso eu uso até hoje em tudo que eu faço. E aí, a gente fez por volta de 60 lançamentos ao total. Caramba, bastante coisa. E aí, foi quando eu tive a minha filha, engravidei dela. Sim. E aí, tive a perda que desestabilizou bastante. Sim. Aí eu não conseguia performar e eu era a CEO da empresa, vendas... #cara da empresa. Aí imagina a cara da empresa não pode aparecer. Aí criamos uma boneca para poder ser eu. Uma AI, que era assim. Isso, na época era podre, né? Que a gente tipo a Magazine Luiza lá. Tipo isso, a gente criou um bonequinho para ver se eu conseguia falar através desse boneco, porque eu me expor ali tava me causando muita ansiedade. Entendi. Então, aí foi quando esse próximo negócio que eu tô agora surgiu, né? Que é de revenda, né? De distribuição. Então, entendi. Foi aí que eu fiz essa transição. Então, a ordem cronológica é mais ou menos essa. Que legal. E como é que foi o do curso de assessor digital? Ele foi nesse inteirinho, depois que eu perdi minha filha, até a empresa criar pernas, né, com força. Porque eu tava assim... Eu tenho bagagem, as pessoas queriam saber dos lançamentos, eu tinha feito muitos lançamentos legais, as pessoas queriam saber o que eu pensava, como que eu trabalhava, e aí eu falei, a dificuldade que eu tive durante todos os anos que eu lancei projetos era ter um assessor digital. Era ter aquela pessoa que está sabendo de tudo, tanto quanto eu, para eu poder perguntar, eu poder me basear no que aquela pessoa está sabendo. Eu não tenho que falar com o marketing, depois falar com o editor, depois falar com o social media. Eu queria falar com uma pessoa, e não tinha essa pessoa para eu falar. E aí eu falei, vou criar essa pessoa então. E aí eu criei um curso, eu gravei 100 aulas. Caramba, E aí eu falei, agora essa pessoa existe. Que legal. Né? A Gil é minha aluna também. Eu vi ela comentando. E aí você hoje trabalha com revenda, mas você parou de fazer lançamento? Você ajuda as pessoas a revenderem também? Como é que funciona? Não, aí o que eu fiz? Aí depois da minha perda, logo em seguida eu já engravidei dos meus gêmeos. De uma forma assim bem incrível, bem miraculosa, porque eu não estava conseguindo engravidar de jeito nenhum. Sim. Foi uma perda bem, bem difícil. E aí 3 meses depois eu já estava grávida de novo. Só que numa gravidez de alto risco. Onde eu não podia fazer muita coisa. Eu não podia fazer as horas doidas que eu fazia antes, ficar acordada, não comer, dormir 1 hora por noite. Eu não tinha condição de fazer isso. Sim. Então eu falei, eu vou ter que ter uma vida mais pacata. E aí foi quando eu diminuí com os lançamentos. Eu já estava com o curso todo gravado. Porque isso consumia quantas horas do seu dia, basicamente? Pra fazer o curso. O negócio é que, assim, sempre os meus diferenciais foram suporte. Sempre. Minha vida inteira, todo curso que eu lancei, o diferencial dele era suporte. Eu acho que suporte é onde você ganha o coração do cliente. Ele é muito uma veia pra mim, dentro de qualquer negócio. Você trampava o dia todo, basicamente? Não, o dia todo, cara. O dia todo. Era bem full on. E aí, eu rodava essa empresa do lado, né? De forma muito pequena, muito, muito pequenininha mesmo. Sim. E eu ia rodando os lançamentos enquanto isso. Fazendo o lançamento. Eu lembro que eu tava amamentando, rodando o lançamento do Ale de Souza, que era desse maquiador. E eu amamentando aqui, respondendo e fazendo reunião. Aí eu falei, não dá. Isso aqui não tá dando. Porque eu não tô sendo mãe. Eu tô, na verdade, só vegetando aqui. Porque não é assim. Eu não conseguia, por exemplo... Eu sei que tem gente que tem essa habilidade, assim...
Não, agora eu tô desligada. O pau tá comendo lá, mas vou assistir um filme aqui, tô de boa. Eu não consigo, cara. Tá tudo caindo pedaço, o pessoal brigando. Não, eu tenho que resolver lá. Aí eu fico de boa. Sim. Então isso fazia com que eu não fosse mãe. Que eu ficasse toda hora focar respondendo. 100% nas aí eu coisas, falei, né? não. Eu falei, eu trabalhei tanto para que quando as crianças estivessem pequenas eu conseguisse ficar em casa. Aí agora eu posso ficar aqui e eu não tô. Entendi. Porque eu tava com o corpo tava ali. A cabeça tava 1000 quilômetros de distância. Entendi. Aí eu dei uma encerrada a empresa de lançamentos, aí deixei ela minar, né? Ficar menor. Tá. Aí acabou que a gente demitiu todo mundo, a empresa fechou, fechei as portas dela e falei, não vou fazer mais lançamento. Agora eu vou me dedicar a isso aqui, porque era uma empresa rentável, mas que eu não exercia muito papel ativo. Entendi. Eu dava as estratégias e a empresa meio que rodava, sem a minha presença ali de fato, sabe? Sim. Mas eu tenho muito prazer no trabalho. Então eu sempre senti muita falta. E aí foi quando eu falei pro meu marido, não dá mais pra você viver tua vida, você vai ter que trabalhar aqui. Tipo, a gente vai ter que trabalhar juntos. E aí ele também saiu de tudo. Ah, então vocês trabalham juntos hoje? Hoje sim, hoje a gente que roda a empresa. Que produtos que vocês vendem, vocês podem falar? Sim, a gente vende produtos de alisamento capilar. Na verdade, produtos de cabelo em geral. E vocês importam do Brasil? Do Brasil? Do Brasil pra cá. Porque é um mercado que tem aqui, a qualidade do produto do Brasil é bom? Ai, cara, eu vou te falar Como assim. É que você acha? Sim. É porque assim, na verdade, quase todos os produtos de alisamento da Austrália são do Brasil. Mesmo que os nomes são diferentes. Não tem muitas fábricas de produtos de cabelo no Brasil. Entendi. Deve ter 8 fábricas no máximo. Aliás, no Brasil ou aqui? No Brasil. No Brasil. Então, a maioria dos produtos são feitos nas mesmas fábricas. Entendi. Entendeu? Só muda o nome, muda a empresa, muda o private label. Mas a maioria dos produtos são feitos no Brasil. Então, eu vi que tinha um mercado aqui para isso, mas que eu teria que criar uma estratégia também que não seria só traz e vende. Gente, estou vendendo produto. Eu falei, eu preciso pensar, assim como eu penso dentro dos lançamentos, para poder vender uma ideia. Entendeu? Então, foi quando a gente criou uma ideia diferente para os alisamentos aqui. A gente criou uma tecnologia que não tinha ainda no mercado. Entendi. Né? Porque eles já tinham essa tecnologia diferenciada lá. Mas quando chega aqui, vira tudo uma coisa só. Vira creme de cabelo, entendeu? Entendi. Então, a gente criou uma curva e falou assim, não, vai demorar mais, assim como eu fazia nos lançamentos. Os lançamentos me deram toda essa base. Sim. Eu sabia que se eu chegasse falando, pessoal, tem um curso de maquiagem que vocês querem. Todo mundo, não. Agora, se eu criasse a ideia, se eu disseminasse essa ideia, e eu fizesse as pessoas entenderem que era uma tecnologia diferente, que era algo novo, que ia ser diferente do que eles já tinham, que resolvia os problemas dele, mesmo que demorasse mais tempo, quando ficasse forte, ficaria muito forte. Entendi. E é o que aconteceu, né? Criou-se uma curva no mercado, em questão de alisamentos aqui na Austrália. Legal. Tanto que hoje muitas outras marcas usam. Mas eu lembro como se fosse hoje a primeira pessoa que eu falei dessa tecnologia. A pessoa tá doida. Só tem isso ou isso? Eu falei, não, isso é isso. É a mistura, é a junção dos dois. Não, isso não vai pegar, não vai dar certo. Só que eu tava tão calejada dos lançamentos que eu falei, eu sei o caminho que isso aqui vai dar. Entendi. Só que eu não sabia que isso dava certo no mundo físico, entendeu? Na minha cabeça, só funcionava com lançamento. E aí eu falei, não, isso aqui funciona com ideias, com produtos, com pessoas, com coisas. Eu falei, legal, então eu vou usar essa mesma metodologia. Que demais. É. Mas aí você chegou a fazer um outro curso também ou você usou o conhecimento que você tinha? Cara, curso eu você já sempre fiz fez direto? todo. Eu já fiz tanto curso. Todo curso de marketing que sai, eu compro. Todo curso. E aí, hoje eu sou sócia no Assessor Digital, eu sou sócia de um outro casal. Então, eles são piores do que eu com o curso. Tudo que sai, eles compram. Aí a gente vai, assiste junto, estuda junto. Então, a gente se ajuda muito com essa questão do que é novidade, o que está saindo. Porque o que funcionava em 2015 não funciona hoje, né? Igual. Sim. Então, a gente sempre tá se atualizando. Que legal. E aí, como é que tá você nesse aspecto profissional da sua vida hoje? Tá mais tranquilo? Porque você tem gêmeos. Hoje eu vou dizer o seguinte, esse é o meu último ano com eles full time em casa, né? Mas hoje eu consigo rodar uma empresa tendo eles full time comigo. Então, meu marido cuida de toda a parte de logística, de importação, exportação. Toda essa parte é com ele. Da tecnologia também, porque ele é de TI. Então, ele tem todo o background de TI, de otimização de página, de tudo isso. E eu tenho toda a parte de estrutura de venda. Entendi. Então, a parte de venda é toda comigo, ainda hoje. Legal. Hoje eu dou treinamentos de como utilizar o produto. A gente criou um centro de treinamentos, então a gente traz os profissionais para serem treinados lá. E a gente já está no andamento aí para entrar no mundo digital, né? De forma bem digital, todos os treinamentos. Mas é um produto para pessoa física ou para... Não, cabeleireiro. A gente só trabalha com profissionais. Tem outros produtos que a gente vai introduzir,
para público final, mas Sim. é aquilo. Quando a gente tenta entrar com um produto novo dentro de um país e você traz muitas opções, você não cria demanda para o produto. E isso acontecia muito dentro do marketing digital, que era aquela pessoa que ela começava com um curso, depois ela era para uma outra linha, depois ela queria complementar o curso dela, e eu sempre falava, não, você vai ficar com esse curso aí até ele fortalecer. Quando ele fortalecer, os clientes que estão lá dentro vão demandar outros produtos. E assim, essa lógica na minha cabeça sempre faz muito sentido. Sim. No mundo digital. Eu não ia trazer, no mundo físico, eu não ia trazer um monte de coisa, sendo que para convencer uma pessoa de comprar uma coisa, é uma coisa. Para convencer uma pessoa de comprar 10 coisas, ela não compra nenhuma. Então, para mim, ficou muito claro isso. Entendi. Então, a gente começou com o público, fortaleceu. Hoje a gente tem 2.500 clientes. Então, a gente fortaleceu. Agora sim, agora a gente tem margem para poder. E a gente já introduziu mais de 30 novos produtos. Mas foi nessa sequência. Trouxe um, fortaleceu, deixou ele bem forte, fez o país conhecer, outras marcas criarem soluções. Para toda a Austrália? Para toda a Austrália. Que ótimo. E aí fez outras marcas criarem interesse também. Então, outras marcas chamaram os nomes dos produtos deles da nossa tecnologia. Isso ajudou a gente a expandir mais rápido, porque já não era uma marca falando, já eram 3, 4 marcas falando e testificando que essa tecnologia que a gente introduziu era boa. Sim. Então, hoje eu tenho super orgulho de dizer que tem um monte de outras marcas vendendo as nossas tecnologias, sabe? Então, que demais. Mas é assim, aquele palco que ninguém vê, sabe? Que, cara, foi muito difícil introduzir uma nova ideia, né, num país. Ainda mais não sendo o Brasil. Porque você está tendo que lidar com as pessoas, né? E lidar com pessoas que pensam de forma estruturalmente completamente diferente de você. Os valores para eles, os nossos não são. Tanto que, assim, quando eu iniciei, eu pensei, vou começar como eu começaria no Brasil, uma marca. Pô, não funciona, cara. Não funciona porque o australiano, os valores dele é muito diferente dos valores nossos, sabe? Sim, sim. Aqui, no Brasil, a gente valoriza números, celebridades, pessoas que estão no alto. Aqui, eles são céticos, sabe? Eles... Pô, tá muito top, tem alguma coisa errada. Entendeu? Alguma coisa eles estão escondendo. Tem muito esse pensamento. E, tipo, eu não sabia até começar a trabalhar com produto físico. O que me ajudou muito foi que eu fiz um lançamento de um confeiteiro aqui. E aí, na época... Brasileiro? Não. Os lançamentos que você fazia geralmente eram com brasileiros ou gringos? Era a maioria, assim, eu vou falar que eram 80% brasileiros, 10% colombianos e 10% australianos, né, da Austrália. Entendi. Porque quando eu vi que eu não conseguiria ficar viajando, porque eu ia pro Brasil 5 vezes no ano. Quando eu vi que eu não ia viajar mais, eu falei, pô, eu tenho que fazer aqui, porque eu ficar tratando tudo telefone é um saco, né? Sim, fuso horário também não ajuda. Aí eu comecei a procurar gente que estava crescendo aqui, que eu conseguia filtrar, falar, essa pessoa vai estourar. Entendi. Essa pessoa vai... Tinha gente que, às vezes, muito grande, que vinha, me lança, falava, eu não acredito na ideia. Claro que eu não falava isso pra pessoa. Sim. Falava, eu não acredito na ideia, eu não acredito no beliefs, no core dessa ideia, sabe? E eu tenho dificuldade demais de vender uma coisa que eu não acredito, cara. Entendi. Podre, eu não consigo. Tem produtos na linha que são bons, mas porque eu não consigo falar, cara, não tá vendendo, isso aqui não tá. Eu nem trago. Eu falo, não. Sabe? Beleza, valeu. Assim, todos os produtos são bons dessa empresa que eu trago, mas tem produtos que eu falo, puta, essa ideia aqui é top. Essa ideia aqui é average. Então, eu falo, não vou perder meu tempo, sabe? Não vale a pena. E como é que tá a vida de mãe? Você falou que teve um processo muito complicado durante sua primeira gravidez. Foi difícil engravidar, aí depois você perdeu a sua filha. Como é que foi isso? Eu demorei 3 anos para engravidar. E aí ninguém descobriu que eu tinha. Né? Até então estava normal, também era muito nova, tava com 26 anos. Será que não era estresse de trabalho, sei lá? Pode ser também. Porque eu tinha uma rotina, assim, muito de dormir pouco, de não exercitar. Sim, loucura. É uma vida muito sedentária, muito estressante. Eu tenho quase certeza que seja isso. Mas na minha cabeça, pô, jovem. Eu e meu marido super jovem. Não faz sentido. 3 anos tentando. Aí quando eu entrei para ir pro IVF, eu engravidei 1 mês antes de começar a tomar as injeções. Foi uma alegria. Primeiro filho da família inteira. E aí, quando descobriram que era uma menina, então eu fiquei louca, porque eu era doida pra ter uma menina. Sério? Foi. E aí eu comecei a ter sangramento aqui. E aqui ninguém descobriu o que eu tinha. E até um abraço pra doutora Martiane, se ela estiver assistindo. Cara, essa mulher, ela é... Te ajudou?
Cara, ela não tem palavra pra ela. Ela foi muito above and beyond o que ela precisava ir pra me ajudar, sabe? Aqui na Austrália? Aqui na Austrália, é. Ela é brasileira, é uma GP. Tá. E ela me ajuda. E ela, vamos descobrir, a gente vai ter que descobrir alguma coisa que você tem, não é possível. E ela me ajudou muito. Aí uma médica do Brasil, uma obstetra, me ajudou também demais nesse processo de descobrir o que eu tinha, porque eu não sabia o que eu tinha. Sim. Por que eu tinha perdido? Ou por que eu tava começando a ter problemas? Entendi. Então eu passei meses no hospital. E foi uma época, assim, que mexeu tanto comigo, porque um dia eu tive um sangramento meio aguado, assim, eu não sabia o que era. Fui pro hospital, cheguei lá, o médico falou, a sua bolsa rompeu. O líquido amniótico tá saindo. O neném vai nascer. Eu falei, meu filho, como assim? Eu tô com 4 meses, como vai nascer? Não tem chance. Aí os médicos aqui com aquela frieza, né? Sim. Não, você aborta e depois você tem outra. Eu falei, gente, não funciona assim, não, cara. É uma filha, tipo, eu vou tirar. E aí eu segurei a neném, todo mundo falando pra eu tirar. Porque é muito normal aqui, cara. Sim. Muito. E os médicos... E é legal, né? É. Não só legal, como eles insistem eles quando tem algum problema nesse caso, com a criança. assim, entendi. E aí eu peguei e falei, não, vou continuar. E fiquei lá. Cara, eu fiquei no hospital quase 2 meses. E aí eu peguei, fiquei lá no hospital, e isso sem poder me mexer demais. E o líquido amniótico só saindo. Sim. E não conseguia parar o líquido. Até Não que na sabia o última motivo. ultrassom, só tinha líquido no rim dela, não tinha mais líquido nenhum. Aí o médico falou, já vou te explicar. Sua filha nascer, ela vai nascer com luxação em todos os órgãos, todos os membros. Não vai mexer o braço nem a perna, nem nada. Não vai ter problema no rim, vai ter problema no fígado, vai ter problema no pulmão, vai ter problema... Falei, meu Deus. E aí eu não assinei para poder abortar minha filha. E aí na última semana, assim, eu peguei uma infecção generalizada. Porque aí meu útero começou a infeccionar. Entendi. E aí o meu útero expulsou o neném. Sem eu precisar ter... Sim. Eu mesma autorizado aquilo. Para mim Sim. foi uma bênção, né? Sendo Sim. cristã, eu acredito que foi uma bênção. Porque o que eu mais pedia para Deus é decida, porque eu não consigo decidir. Eu não vou decidir para tirá-la, Sim. mas eu também não queria morrer. E era óbvio que eu iria com uma infecção generalizada. Sim. Aí eu saí do hospital sem a minha filha nos braços, nem na barriga. Foi a pior sensação que eu já tive. Eu consigo lembrar assim, até do cheiro da terra quando eu saí do hospital. Sem com aquele sentimento de vazio, não tenho nada na mão. Deixei onde ela tá. Sim. Né? E aí, quando eu saí do hospital, a infecção voltou. Aí eu voltei pro hospital com uma infecção ainda maior. E aí os médicos desesperados. Você vai perder teu útero. Eu falei, é só o que faltava, né? Não consegui engravidar, engravido, perco, agora perco o útero. E aí teve uma história bem grande, que eu até escrevi um livro sobre isso, porque foi algo muito intenso. Me colocaram na ala da maternidade. Que tinha acabado de perder. Sim. E aí eu comecei a ter lapsos de insanidade. Falei, não, mas ela tá aqui, eu tô ouvindo. E aí tinha uma mulher do meu lado, assim, que ela tava com uma faixa na barriga, que ficou ouvindo o coração do bebê a noite inteira. Aí eu ouvi o coração, tutu, tutu, tutu. Eu falava, tá aqui. Aí eu ligava o base. Vem aqui ver. Aí a enfermeira, com toda a paciência, senhora, ela não está mais aqui. Se perdeu. E era da paciente do lado. Era. E eu já achando que não, gente, eu achando que aquele momento que eu tinha vivido era mentira, era um sonho. Nossa. Foi. Aí Deus mandou um anjo na minha vida, que foi uma das enfermeiras que fez meu parto. Ela passou e me viu lá dentro e falou, o que você tá fazendo aqui dentro? Tinham que ter te levado para uma outra ala. Aí me tirou daquela ala. E eu ainda fiquei mais 20 dias lá até a infecção sair. Sim. Aí voltei pra casa, né? Tipo... E como é que foi essa sua recuperação, psicologicamente falando, né? Eu achei que eu ia demorar. Eu achei que minha vida nunca mais ia voltar a ser a mesma. Não ia ser mais mãe. Não. Eu não sabia mais, assim, eu saí de lá muito perturbada. De tipo, eu não sabia se eu queria ser mãe ou não, por conta de tudo que tinha acontecido. Eu não sabia se eu queria dividir minha experiência ou se eu queria calar. Só que a internet ficou me perturbando. Você tem que falar, porque a gente estava acompanhando a gravidez inteira. Eu contei tudo, a internet vivenciou tudo. A live descobri. Simplesmente eu sumi. E aí um dia eu fui e minha mãe na minha casa falando, você tem que fazer uma live, você deve uma explicação. Essas pessoas gostam de você, oraram por você, estavam torcendo. Não tem só gente ruim aqui. E a galera metendo pau, uns falando bem, o outro falando bem feito, por conta de toda a briga que tinha acontecido. Bem feito que morreu. Devia ter morrido você junto. Cara, mas assim, ó. O pessoal... Não perdoaram. E aí eu peguei e fiz essa live. Aí essa live, assim, bateu um pico de audiência que eu nunca tinha batido na minha vida. E aí eu contei. E aquilo me fez bem, falar. Sim. E a minha mãe bloqueando os comentários e deletando. Minha mãe tentando me ajudar ali com o mínimo de internet que ela conhecia, né? E aí
Eu com a câmera virada, assim, ela na frente pra ver, pra não ter esse negócio de eu ficar lendo De você nada. ficar lendo, né? Não, você só olhava pra Foi. câmera. E aí eu pra contei lente. o que aconteceu, chorei muito, agradeci todo mundo tava torcendo e tal. Mas naquele dia me fez bem falar, porque eu escrevo, tudo eu escrevo. Tanto que se roubarem meu celular, eu tô lascada, porque o bloco de notas aí é minha vida inteira. Né? Vai acontecendo as coisas, vou anotando, vou pensando em ideias, vou anotando. E aí eu tinha anotado todos os meus dias no hospital. Tudo que aconteceu eu anotava. Sim. Quando eu saí do hospital, eu tinha um livro. E aí eu falei, vou publicar. Aí sabe o que aconteceu? Uma marca entrou em contato comigo para lançar um batom. Aí eu falei, mas o que tem a ver eu, batom? Ele falou, gostei da sua história. Eu quero a sua história num batom. E aí a gente fez um batom que chamava Débora, que era o nome da minha filha que morreu, e Arco-Íris, que eram os bebês que eu tava grávida. Então essa linha esgotou, foi muito legal, porque as mães que perdiam filhos, elas compravam, porque de alguma forma aquilo ali confortava. E aí quem tinha, por exemplo, um parente que perdeu o filho, ele ia dar e dava o batom, que vinha numa caixinha, dizendo que tinha esperança ainda. Lindo, que demais. Foi muito legal. Que demais. Foi, E aí você conseguiu engravidar de novo depois? Foi, cara. E foi muito rápido. Porque depois que eu perdi, eu já fiquei. O que eu tinha? Eu quero saber o que eu tinha. Descobri que eu tenho uma coisa chamada trombofilia, que na Austrália não é reconhecido, mas no Brasil tem pra dar com pau, né? Muita gente tem. E aqui não é reconhecido como um problema. Entendi. Então, eu consegui entender o que eu tinha e comecei o tratamento. Aí eu consegui engravidar na primeira tentativa de gêmeos. Foi. Que demais. Foi. Aí, depois de lá, foi só lágrimas de felicidade, né? E a vida de mãe era como você esperava? Não bastasse um, agora tem dois? Cara, eu não imaginava que a vida de mãe era assim. Porque, tipo assim, se você tá dirigindo no trânsito, você tem responsabilidade sobre o seu carro. As decisões que você toma aqui vão impactar você. Quando você é mãe, a decisão que você toma impacta a tua filha e o teu filho pra sempre. Eu não tinha ideia do peso disso. Entendeu? Eu achei que mãe era demanda, trabalho, canseira. Cara, o cansaço não tem nem comparação da pressão de, tipo assim, eu estou educando 2 seres vivos para a sociedade. Sabe? Então, isso pra mim é bem maçante, bem pesado. Mas não que eu não goste. Eu gosto muito de ser mãe. Muito. Sim. Eu me encontrei muito sendo mãe. E aí qual que é o nome deles? Desculpa. Zion, o menino. Você já falou, né? Liz. Zion e Liz. É. E aí você, sei lá, você pensa em... Você fica pensando, eu quero educar eles da forma que eu fui educado, ou não, ou vou botar... meus pais me botaram muita pressão, eu quero que eles sejam mais livres. Não, tem coisas na minha educação que eu não quero repetir. Sim. Né? Não porque meus pais foram ruins, não, porque eles tinham as limitações deles e eles usaram do mesmo bom senso comigo. Sim. Eles falaram, não vou fazer o que fizeram comigo, né? Então eu acho que nós deveríamos ser sempre uma versão melhorada dos nossos pais. Da nossa geração anterior. Da nossa geração anterior. Então eu olho pro que eu acho que não foi bom da geração dos meus pais e eu falo, o que eu posso fazer diferente? Eu acho que a primeira coisa que eu faria diferente, e minha mãe é super aware disso, é educação financeira, cara. Tive 0, mas sabe o que é 0? Na minha cabeça, o futuro da minha vida estava na mão de um empregador. Quem eu seria, tudo, o que eu conquistaria, estava na mão de alguém que me empregar. Entende? E isso era tão forte que, tipo assim, o orgulho da minha família era falar que a fulana passou no concurso, fulana prestou concurso. E eu ouvia aquilo ali e falava, não pode ser isso, não pode ser o final da vida, não pode ser isso. Né? E sempre com essa veia empreendedora, querendo fazer alguma coisa diferente, e sempre sendo boicotada pela vida. Porque, cara, pobre não empreende, pobre não sei o quê, pobre... Várias crenças limitantes. E a gente não era pobre de Marredeci, a gente tinha uma casa própria e um carro. Então, eu não me considerei pobre, mas redesci. Tanto que é engraçado, porque eu tenho amigas que ela... Nossa, minha vida era muito simples. Aí ela mostrava a casa. Você tá de brincadeira comigo, você chama isso aqui de pobre. Deixa eu te mostrar a minha casa. Então, a gente tinha, assim, uma condição. Comia no restaurante aqui e ali, viajava para Minas uma vez no ano. Eu nunca me vi como pobre. E isso é uma coisa que eu quero dar de visão para os meus filhos. Entendi. A gente tinha o mínimo necessário. Aprender a dar valor. Mas os meus pais nunca falaram assim, vocês são pobres. Nunca. Na verdade, na nossa cabeça, a gente tinha dinheiro. Porque, cara, a gente comia no restaurante, os meus vizinhos não faziam isso. A gente tinha um carro. Era 2 portas? Era um Gol. Mas nós tínhamos, entendeu? Sim, a gente tinha um portão em casa, que né, de ferro, o pessoal tinha cerca, tipo assim, sabe? Então, eu não cresci com a sensação de que eu era uma pobre. Entendi. Hoje eu olho para trás e vejo e falo, realmente, eu tinha uma condição mais limitada.
Mas nunca me vi como uma pessoa pobre. Nunca faltou Sempre nada. me senti muito afortunada pelas poucas coisas que a gente tinha. Isso, certeza que é um valor que eu quero que os meus filhos tenham, sabe? De ser agradecido total. onde estiverem, no pouco, no muito, e fazer onde estiver, tá bem, sabe? Que demais. E eles falam português? Falam só português. Só português? É. Ah, porque o seu marido ele é português também. O Samuel, ele é assim. Ele nasceu aqui, mas a família é de Portugal. Então, quando eu conheci o Samuel, ele falava um português, assim, bem que só os enferrujado. inteligentes conseguiam entender. Era difícil entender tudo que ele falava, mas eu não tinha opção, né? Ou eu falava com ele em português, ou eu não falava. Então, ele acabou desenvolvendo muito o português. Hoje ele fala fluente português. Não vou falar que é mérito meu, é mérito da minha sogra. Minha sogra ensinou, é meu sogro. Mas, claro que quando a convivência comigo, eu sem saber falar o inglês, ajudou muito ele a desenvolver. Então, hoje ele negocia, falava com os meus avós, não tinha problema. Então, em casa, falar português não é uma barreira, assim, de tipo, ele não vai entender. Ele entende tudo que a gente tá falando. Aí eu não falo, pessoal, não é nem pra falar mal, que nem o pessoal, quando o brasileiro, quando não sabe que tem outro brasileiro que tá falando, ficar falando em português, e o outro, aliás, às vezes não tá nem falando mal, às vezes até elogiando, né, mas de uma forma não muito respeitosa. E aí o pessoal, opa... Meu marido é esse, que você vai falar, você vai achar que ele é árabe, porque ele tem cara de libanês. E a pessoa fala, esse Habib não fala português, o bicho, oi. Vamos para as perguntas aqui? Bora, vamos. Você quer uma água? Nossa, tem água aí? Então fechou. Ó, recebi umas perguntinhas aqui. A Tainá, ela perguntou assim, como ela lida com hate de cristãos extremistas? Tipo, esse pessoal aí que fala que prefere que você tivesse morrido junto com sua filha e O que eu acho desse tipo de gente que é extremismo? Na Bíblia conta uma história do filho pródigo, né? E aí ela conta que esse filho saiu e ele foi aproveitar o mundo. E que um ficou, ajudando o pai, etc. Só que o final da história é o seguinte, o pai ali no meio entre dois filhos. Os dois estão errados. Tanto que chuta o pau, quanto que tá batendo com o pau. Sim. Só que o problema disso é que nenhum se enxerga como errado. O que tá fazendo tudo acha que o que é extremista tá errado e o que é extremista acha que o outro tá errado. No final, ninguém tá certo. Então, o que eu acho dessas pessoas? Elas não conhecem a essência. Elas conhecem a letra. Não tem como. Cara, não tem como você ser seguidor de Jesus e falar assim, eu sigo a Jesus. E você ser uma pessoa que dispara ódio. Sim, não tem como. Tem muita gente que prega ódio, né? Não tem, é tipo assim, você tá querendo enfiar um negócio onde não cabe. Não cabe ódio. Cabe assim, eu não concordo com isso aqui. A minha crença não me deixa concordar. Mas eu preciso amar a pessoa que eu não concordo com o que ela tá fazendo. Independente. Eu não preciso concordar com tudo que ela faz. Mas eu preciso amar essa pessoa independente. Se ela precisar de ajuda, se ela precisar de uma mão, se ela precisar, eu vou estar ali. Independente, sabe? Então, a minha filha, a Débora, ela me fez muito enxergar a religião fora do papel. Entendi. Porque naquela hora eu não precisava de papel. Eu precisava de abraço, eu precisava de colo, eu precisava de apoio, papel. Papel não estava me consolando. Me consolava saber que eu tinha Deus, que um dia eu vou encontrar minha filha, que Ele me ama, que Ele está cuidando de mim, mesmo eu achando que eu estava no fundo do poço. Sim. Entendeu? Então, como que eu lido com isso? Cara, eu não lido. Esse tipo de coisa eu já tirei das minhas costas, que é o Espírito Santo que vai trabalhar. Sou eu não, cara. Eu sou muito pequena. Sou muito insignificante para tentar achar que eu vou mudar a cabeça de alguém, sabe? Sim, total. Aí tem uma outra pergunta aqui também. O que ela diria para alguém que acabou de chegar na Austrália? Tem alguma recomendação? O que eu diria? Eu acho que não só para quem começou na Austrália, mas para quem está começando um negócio ou qualquer coisa que seja nova. Foco. A gente tende a não ter foco nas coisas. A gente quer fazer muitas coisas. A gente quer participar de muitas coisas. A gente chega na Austrália e fala, um mundo de oportunidades. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Cara, faz uma coisa só e fique ótimo naquilo ali. Foque. Você vai fazer limpeza? Então seja a melhor limpeza que alguém já vai ter na casa dela. Que alguém já teve na casa dela. Sim. Você vai fazer café? Então faça o melhor café que você puder. Estude, procure saber como que faz o melhor café. Sabe? Porque esse negócio de fazer um monte de coisa, a gente acha que a gente tem capacidade cerebral para isso. A gente não tem, cara. Nosso cérebro não foi feito para fazer várias coisas. A gente que se engana às vezes. Focar numa só e... É aquilo, né? Como que você dá conta de tudo? Faço tudo mal feito, né? Então, eu aprendi isso muito tarde. Muito tarde. Hoje, por exemplo, todo dia é um negócio diferente que surge na minha vida. Vamos abrir isso, vamos fazer aquilo. Aí eu falo, ops, final do dia eu ignoro, falo,
tô focada aqui, eu sei onde eu tô Focar no indo. negócio, Isso aqui precisa dar certo primeiro, ficar bem. Aí, quando isso aqui estiver rodando só, eu vou para outro lugar. Na Austrália, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu teria focado em uma coisa só. Não importa o que fosse, entendeu? Se é para fazer limpeza, eu vou ser a melhor limpeza que eu poderia fazer. Para na hora que a pessoa chegar em casa, ela falar assim, eu vou ter que chorar, não posso viver sem essa mulher. Entendeu? Legal. Olha, essa daqui é a pergunta polêmica. O que aconteceu entre você e a Renata Mais? O que aconteceu entre a gente? Cara, o que aconteceu entre a gente foi assim, resumindo o resumo do resumo, né? A gente fez o curso de maquiagem e aí ela que criava todo o conteúdo, né? Como artista, ela criava todo o conteúdo. Sim. Nisso de criar todo o conteúdo, eu não sabia de onde vinham as referências, as inspirações dela. Não era minha responsabilidade isso. A minha responsabilidade era fazer o projeto acontecer. Perfeito. E como um coprodutor, né? Então, depois de um tempo que a gente já tinha separado os business, né? Eu ainda estava meio que com ela e meio que rodando a minha agência juntos. Eu fui convidada para ir para um curso de um cara que no passado mandou umas mensagens meio esquisitas para ela, né? Acho que você está usando meu conteúdo, etc, etc. Sem que acontece, né? E aí nisso eu não conectei uma pessoa a outra. Anyway, apareci lá dentro do curso desse cara. Depois que eu soube que era esse mesmo cara. E ela achou uma baita deslealdade. Eu ali. Ela falou, esse cara tava metendo pau em mim. Você é minha melhor amiga, agora você tá aí? Só que quando eu cheguei lá, eu conheci o outro lado da história. Porque toda história tem 3 versões. Né? Um do lado e a verdade. E aí eu fui conhecer as histórias. E aí nesse de conhecer os dois lados da moeda, fui de volta para confrontar. E isso aqui, vamos conversar sobre isso? Não tem conversa. Pum, shut me down. E aí, nisso, quando aconteceu esse não quero saber, vou te cortar da minha vida, os seguidores também não entenderam essa revolta brusca de não quero mais falar com você. E aí, nisso, eu tava vivendo aquele turbilhão de minha filha, vou perder, não perder. Quando eu perdi... Toda a audiência contra você lá. Era porque fazia live, aí ficava, cadê a Mágica? Então, não fala no nome dessa mulher aqui, não quero saber. Então, ficava todo mundo assumindo. Eu acho que ela roubou. Eu acho que ela fez isso. Eu acho que ela pegou o dinheiro e saiu fora. Acho que ela fez isso, ela roubou a casa. Eu acho que ela fez... Então, cada um assumiu o que eles acharam que eu tinha feito. Entendeu? Eu nunca cheguei... Esse é o primeiro podcast que, de alguma forma, eu tô falando, não tô dando detalhe nenhum. Sim. Essa história é super pública. Bem por cima. O Philip Hallowell é o cara que eu fiz o curso. Quando eu fui um lá. Gringo? Ele é assim, naturalizado brasileiro. Entendi. Mas ele é holandês. Então, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, sempre foi muito respeitoso comigo. E ele tem toda uma técnica de leitura pelas linhas do rosto. Sério? E o engraçado é que no dia que quando eu cheguei lá, ele descobriu quem eu era. Então, ele foi falar comigo e ele usou um argumento perfeito. Ele chegou e falou assim, eu tô lendo todas as linhas do seu rosto. E uma pessoa injusta não é o seu tipo de gente. O que aconteceu? E aí eu fiquei naquela sinuca de bico, né? Falei, nem eu sei o que tá acontecendo. E aí ela viu que eu estava lá nesse curso, que a assessora dela que tinha organizado para eu estar lá. Então ela que organizou tudo com a Natália e comigo pra gente estar lá. Porque a Natália queria a expertise que esse cara ensina. Entendi. E aí a Natália falou, a gente tem que ir. Isso aí vai ser muito bom pro meu curso. Eu estar com o certificado dele, porque ele dá um certificado no final, né? E aí eu falei... Vamos, mas eu já sabia mais ou menos ali que tinha uma rixazinha, mas nunca achei que ia chegar a ponto de tipo... Claro que assim, hoje, né, eu olho para trás, 6 anos, sei lá, que já passou, foi uma maturidade de 2 pessoas que estavam imergindo na carreira, crescendo muito, e nem dimensão disso estava tendo. A gente olhava e falava assim, pô, ontem a gente estava aqui do nada, né, fazendo, sei lá, coisas normais, hoje... Um montão de gente conhece e sabe que a gente lança cursos. E, tipo, onde a gente pisava era sinônimo de vão fazer algo incrível, sabe? Então, tinha um peso nas nossas costas ali bem grande. E, assim, mesmo dentro de todo esse cenário, eu agradeço muito a Renata. Muito. A Renata me abriu uma porta que poucas pessoas teriam coragem de abrir, sabe? Então, assim, eu fiz muito por ela, ela fez muito por mim. Não dá pra eu olhar pra trás e falar, mas... Não, cara, ali foi uma ajuda mútua. Eu ajudei ela, ela me ajudou, nós 2 saímos e a gente tá bem. Cada uma vivendo a sua vida, entendeu? E muita gente... Aí eu abri uma caixa de perguntas, o pessoal sempre me pergunta isso. Eu falo assim, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que pessoas
deixam de viver amizades, mas ficam felizes com cada... Eu fico mega feliz com o progresso dela. Sim. Fico super feliz de ver que ela tá bem, entendeu? Até porque, assim, não dá pra pagar tudo que a gente viveu, sabe? A gente viveu anos intensos Bem de intenso, amizade, onde a gente passou coisas muito boas, muito ruins juntas. Então, assim, desejo tudo de bom pra ela. Quero ser amiga de novo? Não. Primeiro porque nós não daríamos certo. Aí ia chegar um outro ponto de ter outra treta de novo, entendeu? Então, cada uma viva a sua vida e eu desejo pra ela o melhor. Que Deus abençoe tudo que ela fizer. Legal. E ainda, você acha que hoje em dia, estamos lá, final de 2023, dá para viver de marketing digital ainda com lançamentos ou com certeza dá. com produtos físicos? Dá muito. Ou Dá dropshipping? Você já tentou dropshipping também? Não, nunca tentei dropshipping. Mas se dá para viver, meu Deus, claro que dá. O negócio é que assim, você tem que ter um nível de persistência quando você está dentro da internet, que ele é muito maior do que se você está dentro de uma empresa. Não tem comparação. Principalmente quem vem de um ciclo onde você é empregado a vida toda. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, com 26, eu comecei a empreender. Então, eu trouxe todos os vícios. Como é que muda, né, essa mentalidade? Eu vim com todos os vícios. Puta, cadê o salário? Que não caiu. Como eu vou viver? Férias remuneradas. Exatamente. Sexta-feira chegou. Meu filho, e daí? Entendeu? Sim. Tipo, demorou muito tempo pra eu entender. E eu saí daquele ciclo, sabe? De tipo, fulano tem muito dinheiro porque ele ganha tanto por mês. Cara, ganhar por mês pra quem empreende não existe. Claro que você chega uma época que você se coloca como um empregado da sua empresa, mas assim, é um negócio que é muito pequeno, é tão insignificante. Então, demorou muito tempo essa chavinha virar na minha cabeça de que não era ali o único caminho que eu tinha para empreender. Então, hoje, o empreendedor consegue viver da internet 100%. Mas ele vai ter que ter um nível de determinação, de consistência, 1000 vezes maior do que se ele tivesse numa empresa. Então, tem gente hoje... Disciplina, né? Não tem horário? Como é que você vai... Exatamente. Antigamente, eu falava assim, dá pra todo mundo viver. Hoje eu não falo que tá todo mundo. Tem gente que não dá. Tem gente que tem que ser trabalhador de empresa e ali ele vai ganhar muito dinheiro, ali ele vai crescer, ele vai desenvolver. E ok. Sim, perfeito. Entendeu? E tudo bem, não tem problema. Ele não reduz ele estar trabalhando pra alguém. Sim. Entendeu? É uma escolha. Exatamente, Mas adorei nosso bate-papo. O que você achou desse podcast? Deve ter passado quantas horas? Umas 3. Não, mentira. Não, 1h15. Aí é bom, né? Foi Que 1h15. fica maçante. E eu queria agradecer a sua presença. Adorei a nossa conversa de verdade. Eu também. Adorei Gostei ouvir muito. a sua história. Foi bem leve. Obrigado, viu? Que isso. Você tem algum recado, algum curso, alguma coisa que você quer anunciar pra galera? Eu quero anunciar um curso de... Deixa eu ver. A gente vai lançar a última turma do Assessor Digital em breve. Tá. Então, na minha rede social, a gente vai começar a falar dele de novo, porque teve uma demanda reprimida grande de pessoas que querem sem a gente ficar... Quantas turmas vocês fizeram? Nós fizemos 4 turmas. Entendi. 4 turmas de fechado e 4 turmas de mentoria. Entendi. Então, foi um curso enxuto. Tá. Né? Mas foi muito legal. Foi uma fase muito gostosa também. Que legal. E é um curso para quem já está dentro desse mundo do marketing? Ele como é um que é? curso Para para quem quem é recomendado? quer começar do zero. Tá. Para quem é social media e quer desenvolver habilidades de gestão de projeto. E para quem já é gestor de projeto. Ele é legal também para quem é coprodutor. Porque ele vai conseguir ver outros ângulos que talvez, como coprodutor só, ele não tenha visto. Perfeito. Né? E isso tudo você vai avisar lá no seu Insta? Vou avisar no meu Instagram. Que é @Majli. MAJILLY. Vou deixar aqui e o link também na descrição. E mais alguma coisa? Não, é só que parabéns pelo canal. Parabéns pela determinação. Hoje você falou, aquela hora que você falou que tinha feito 100 episódios, 100 episódios é muita coisa, né? São anos de podcast. Eu fazia, antes eu soltava, quando eu comecei, eu soltava 2 episódios por semana. Era na quarta e no domingo, né? Aí hoje em dia não tem condições. Hoje em dia eu solto 1 por semana, mas às vezes eu gravo mais de 1 por semana, né? Entendi. Então, o bom de ser gravado é isso. Porque aí, quando você está disponível, eu estou disponível. E o fato do Uber também ter essa flexibilidade ajuda um pouco. É verdade. Mas, obrigado. Que você continue crescendo bastante e que o seu canal do Uber é muito legal, cara. Obrigado. Parabéns, sensacional. Obrigado. Todo mundo comenta disso. Então, eu fico super muito orgulhosa feliz. de ver os brasileiros crescendo aqui, criando suas próprias empresas. Isso me deixa mega feliz. Sim, com certeza esse bate-papo vai servir de inspiração para muitos outros.
E galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscrevam no canal do Equalizando no YouTube. Sigam lá no Instagram. Façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023 lá no Facebook, para você que está vindo aqui, você que já mora aqui ou tem alguma curiosidade. E sigam também os nossos patrocinadores, a Follow Us, Grab and Go e a Musolab, e também a Magli. Fechou? Também, se quiserem me seguir no Canguruber, fiquem à vontade. Se quiser fazer uma collab, tiver ideias de vídeos, eu adoro fazer esses vídeos com roteiro, assim, que às vezes eu faço com alguns amigos meus. Eu gosto de gravar e pensar em umas ideias engraçadas. Então é só mandar uma mensagem com a sugestão. Fechou? Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Gente, é isso. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.